Faremos agora a primeira leitura de hoje e depois faremos uma meditação sobre essa leitura. Vamos nos assentar. Leitura da primeira carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimos, ninguém te despreze por seres jovens. Pelo contrário, serve exemplo para os fiéis, na palavra e na conduta, na caridade, na fé, na pureza, até que eu chegue. Dedica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não descuides o dom da graça que tu tens e que te foi dado por indicação da profecia, acompanhada da imposição das mãos do presbítero. Com perseverança, põe essas coisas em prática, para que todos vejam o teu progresso. Cuide de ti mesmo e daquilo que ensinas. Mostra-te perseverante, assim te salvarás a ti mesmo e também aqueles que te escutam. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nós podemos entender desta primeira leitura quando São Paulo fala a Timóteo, né? Para ele ficar firme, né? Com perseverança, para ele cuidar. Cuidando dele, ele estaria cuidando da comunidade, né? É isso que a gente tem que ter em mente. Quando a gente cuida da gente, o que é esse cuidado? É quando a nossa conduta, o tratamento que a gente tem com os outros, né? Envolve a nossa comunidade. Se quiser falar, pode ficar à vontade. Não desculpe o dom da graça que tu tens e que foi dada por indicação da profecia acompanhada da imposição das mãos. Isso que é muito a graça que foi dada. Aqui ele está falando na oração que a graça é a graça do Espírito Santo de Deus que ele fez com a imposição das mãos. Ele estava dizendo que a gente deve fazer uso nos dias de orações com a graça do Espírito Santo que já receberam e orar um pelo outro com essa graça do Espírito Santo com a imposição das mãos. Isso daqui significa, entre outras minhas caminhadas, isso daqui significa batismo no Espírito Santo. Para orar um pelo outro. Isso aqui é muito importante. Isso aqui nós aqui na comunidade. Isso aqui é bom. Com perseverança por essas coisas em prática. Por essas coisas em prática, é claro. Ele deve orar muito e colocar essas coisas em prática. Orar um pelo outro com a imposição das mãos. Lembre muito desse
testemunho de pessoas que receberam essas orações com a imposição das mãos. Principalmente, né, o Padre Jona, ele tem o testemunho dele, ele fala, né, que ele se aperfeiçoou quando ele foi lá, o Padre Haroldo, que fizeram os encontros lá, e eles foram todos batizados no Espírito Santo com a imposição das mãos. Isso daqui é coisa que todos. Essa é uma prática que tem que ser fazida. É muito importante. Falando sobre isso. Uma prática, para que todos vejam o teu progresso. Aqui, ó. Cuida-te de ti mesmo daquilo que te ensinas. Mostra perseverante, assim te salvará a si mesmo e também aquele que te escutam. Eu sempre falo essas palavras, né? Aqueles que falam com o poder do Espírito Santo, convencem todos sentem o poder da palavra. Isso aqui é muito importante. O Espírito Santo tocou no teu coração de tirar essa palavra aqui, isso é muito importante para o nosso encontro. Colocar essas coisas em prática. Orar no Espírito, principalmente com a imposição da mão. A gente deve abrir o coração, abrir bem o coração, ficar bem cheio mesmo e pedir bastante mesmo no Espírito Santo para que a gente nunca fique frio. Está sempre fervoroso na graça de Deus para estar em oração. Aqui, como a gente mora aqui, fica muito difícil, né, da gente assim, ir num grupo, né, que tem gente que tem o dom do Espírito Santo já, né? Mas ninguém melhor do que o Sacrário, né? Ninguém melhor que Jesus. E se a gente está aqui na presença dele, ele vai irradiar, entendeu? O Espírito Santo dele para a gente. Então, como a gente não está num grupo, né, num lugar onde tem gente com os dons do Espírito Santo, aqui é o lugar certo para a gente estar na presença de Jesus. Porque ele vai fazer isso pela gente, entendeu? Ele que vai irradiar Isso o aqui Espírito a gente Santo sobre nós. percebe que esses encontros que nós estamos fazendo aqui dentro do Santo, você está falando aí, já foi preparado não por nós mesmos, mas foi espiado pelo Espírito Santo para fazer esses encontros aqui dentro do Santo. E você pode ter certeza que fortalece. há 6 anos atrás eu já sabia, porque o Espírito Santo já tinha falado, que nesse lugar iria acontecer exatamente o que está acontecendo hoje. Então Deus, o Espírito Santo, ele é, entendeu? Ele fala. O Espírito Santo ele, como se diz, o Espírito Santo não mente. O Espírito Santo, quando ele fala e a gente toma posse, pode ter certeza que vai acontecer. Não importa o tempo que é, mas vai acontecer. Eu fiquei muito feliz porque eu tentei vir tocar violão aí com a Lazinha, a gente fomos lá ensaiar e fizemos ensaiar que não deu certo, não deu mais tempo de consertar a cifra, eu vou mais por cifra. Então ele chegou em casa muito feliz da vida, porque assim, foi muito forte a celebração, né? Ficou muito forte a celebração. Até o Cidinho deu, né, aquela melhorada, a Lazinha pregou bastante, sabe? E pegou, não, cantou bonito, cantou muito bem, está sem violão. Eu fiquei muito feliz. Eu falei, nossa, é que a ação do Espírito Santo que está agindo, né? E a gente não pode desanimar, principalmente nesses encontros que nós estamos fazendo aqui. Isso aqui, eu vejo isso aqui como uma intercessão para a nossa comunidade. É uma nossa intercessão. Isso aqui é orando, eu percebo que já está fazendo efeito. Com certeza. Falar dele. Posso falar? Com licença, Sr. João. Na celebração de domingo, eu vi uma coisa muito importante nisso aqui. Eu senti o Cidinho
veio de dentro do coração dele. Entrou dentro do meu coração. E quando eu saí aqui fora, eu falei para ele, você fez uma celebração muito linda. Verdade, Marta. Quando a gente sente, o Espírito Santo, ele fala com a gente, né? O senhor João falou, a Tereza falou, tudo palavras lindas, maravilhosas, né? Mas quando você está na missa, num terço, nós estamos aqui, mas se nós não estiver conectado com o Espírito Santo, nós estamos aqui em vão. Então a gente tem que estar conectado com o Espírito Santo em todo momento da nossa vida. No trabalho, na casa, no passeio, né? Em tudo. E que eu acho também muito importante, que eu não sei, eu vi ele de uma outra forma. E também eu ministrei. Aquilo me tocou tão fundo, que há tanto tempo não fazia isso. Foi um momento muito especial. Eu não sei se foi, não foi a minha fé, a minha alegria, a minha vontade de tocar em Jesus, que me deu todo aquele prazer, que envolveu tudo. Foi feito com amor, né, Tereza? Quando Né? é feito com amor, Tereza. é verdadeiro. É, Cléia chegou em casa feliz da vida. Eu não vi a hora de chegar. Falando, até eu fiquei emocionado, né? Mas sabe ali, vocês sabem que é através do canto que vem a conversão, né? Do Espírito Santo age. Eu senti, não foi só eu, foi você, quem estava ali, que o Espírito Santo envolveu a Lazinha. Sim. E nisso que envolveu a Lazinha, mais do que uma pessoa falou para mim, o Espírito Santo andou ali naquele barracão. Então ele agiu em todas as pessoas. Amém. Ela fez com amor, porque ela queria fazer, né? Vamos cantar esse canto número 128, que retrata tudo que a gente está falando, né? O Espírito Santo. É bem facinho, todo mundo conhece, né? Basta que me toque, Senhor, minha alma fortalecerá. Se a noite escurecerá, tua presença me guiará. Basta que me toque, Senhor. Basta que me olhe, Senhor. Minha alma fortalecerá. Se a noite escurecerá, tua presença me guiará. Basta que me olhe, Senhor. Basta que sorria, Senhor. Minha alma fortalecerá. Se a noite escurecerá, tua presença me guiará. Basta que me olhe, Senhor. Basta que sorria, Senhor. Minha alma fortalecerá. Se a noite escurecerá, tua presença me guiará. Basta que sorria, Senhor. Basta que me ame, Senhor. Minha alma fortalecerá. Se a noite escurecerá, tua presença me guiará. Basta que me ame, Senhor. Basta que eu te busque, Senhor. Minha alma fortalecerá.
basta que me encontre, Senhor. Minha alma fortalecerá. Se a noite escurecer, tua presença me guiará. Basta que eu te encontre, Senhor. Basta que eu te fale, Senhor. Minha alma fortalecerá. Se a noite escurecer, tua presença me guiará. Basta que eu te fale, Senhor. Basta que a gente busque Ele, né? E a gente, buscando, a gente encontra e a gente é fortalecido. Vamos escutar o salmo agora? Salmo responsorial. Grandiosas são as obras do Senhor. Grandiosas são as obras do Senhor. Suas obras são verdade e são justiça. Seus preceitos, todos eles, são estáveis, confirmados para sempre e pelos séculos, realizados na verdade e retidão. São as obras do Senhor. Enviou libertação para seu povo, confirmou sua aliança para sempre. Seu nome é santo e é digno de respeito. Grandiosas são as obras do Senhor. Temer a Deus é o princípio do saber, e é sábio todo aquele que o pratica. Permanece eternamente o seu louvor. Grandiosas são as obras do Senhor. Este salmo a gente vê, né? Grandiosas são as obras do Senhor. O salmo é sempre um louvor, né? É sempre um louvor, assim, é sempre um pedido, né? É sempre um louvor, é sempre um agradecimento. Então, aí a gente tem, né? Sempre louvar e agradecer a Deus por tudo que ele tem. Aqui no 2 diz assim: enviou libertação para o seu povo, confirmou sua aliança para sempre. Seu nome é santo e é digno de respeito. Gente, existe coisa mais bonita do que o amor de Deus por nós. Então a gente tem que ter todo aquele carinho, aquele amor por Jesus, porque Ele tem por nós. Ele se entregou na cruz para a nossa salvação. Jesus, Ele não quer nós, Ele quer nós por inteiro. Inteiro de corpo e alma, louvando, agradecendo, respeitando o nome de Jesus, respeitar a nossa religião, respeitar a religião do outro, seja lá que for, deixa para lá. Mas a gente tem que viver o nosso catolicismo, a nossa religião, com carinho, com amor. Não importa o fulano, o ciclano, o que ele fez, o que ele deixou de fazer. Importa o que eu faço, o que o meu coração fala para Jesus. Importante é que Jesus sabe do meu coração, porque do coração nosso, só quem sabe é Jesus. E Ele trabalha no nosso coração, na nossa mente,
no nosso espírito, no nosso dia a dia, né? E a gente tem que praticar muito amor a Deus e a nossa mãe querida Virgem Maria, né? Como sofreu Nossa Senhora por nós, pelo seu filho, sem reclamar, e ela ficou ao pé da cruz e depois segurou o seu filho, tudo ensanguentado no seu braço. 2 vezes Nossa Senhora segurou o seu filho cheio de sangue, ao nascer e ao morrer. Então, por isso, a gente tem que amar uns aos outros, ser verdadeiro em tudo. Com certeza. Amém? Vamos cantar só a primeira estrofe do 317. 317. Só o primeiro e o refrãozinho. Acho que ele fala. Esse é bem conhecido. É que fala exatamente do Salmo, né? Grandiosas são as obras do Senhor, né? Achou, Teresa? 317. Vamos lá? Meu Deus, quando é maravilhado, vivo a pensar nas obras de tuas mãos, no céu azul de estrelas pontilhado, o teu poder mostrando a criação. Então minha alma canta-te, Senhor, tão grande és tu, tão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, tão grande és tu, tão grande és tu. Que a gente tenha sempre em mente, né? Que nosso Deus é grandioso, é um Deus de promessas, é um Deus que vai realizar maravilhas na nossa vida, né? Às vezes a gente não tem noção do que Ele pode fazer por nós, então por isso às vezes a gente deixa de pedir, mas o que a gente tem que fazer é pedir, porque Ele tem muitas coisas Pedir e confiar. para nos dar. Exatamente. Porque às vezes a gente vê aquilo que eu te falei. Você vê e fala assim, meu Deus, será que vai ser? E não é que foi. Então, a gente pede já confiando que já recebeu. Isso é muito importante. Pedir sempre pra gente, pela gente, principalmente pelo nosso irmão. Nunca pedir só pra gente. Pedir, interceder sempre pela gente, pelo nosso próximo. Querer o céu para mim, mas principalmente para o meu irmão também. O céu é para nós todos. Amém. Vamos ouvir o Evangelho? Aleluia, 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 aleluia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um fariseu convidou Jesus para uma refeição em sua casa. Jesus entrou na casa do fariseu e pôs-se à mesa. Certa mulher, conhecida na cidade como pecadora, soube que Jesus estava na mesa, na casa do fariseu. Ela trouxe um frasco de alabastro com perfume e, ficando por detrás, chorava aos pés de Jesus,
com as lágrimas, começou a banhar-lhe os pés, enxugava-os com os cabelos, cobria-os de beijos e ungia com perfume. Vendo isso, o fariseu que o havia convidado ficou pensando: se este homem fosse um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele, pois é uma pecadora. Jesus disse então ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para te dizer. Simão respondeu: fala, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um que devia 500 moedas de prata, o outro 50. Como não tivesse com que pagar, o homem perdoou os 2. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: acho que é aquele ao qual perdoou mais. Jesus lhe disse: tu julgas corretamente. Então Jesus trouxe para a mulher e disse assim: estás vendo essa mulher? Quando entrei em sua casa, tu não me ofereceste água para lavar os pés. Ela, porém, banhou meus pés com lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Tu não me deste o beijo de saudação. Ela, porém, desde que entrei, não parou de beijar meus pés. Tu não derramaste óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por esta razão, eu te declaro, os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, porque ela mostrou muito amor. Aquele a quem se perdoa pouco, mostra pouco amor. E Jesus disse à mulher: teus pecados estão perdoados. Então os convidados começaram a pensar: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: tua fé te salvou, vai em paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Momento de reflexão dessa palavra, né? Cada um pode fazer a sua colocação. O que eu entendi aqui, o fariseu, ele achava que ele não era pecador. Ele se julgou aquela mulher. E ele convida, né, Jesus, tá, na refeição. De repente, entra essa pecadora, chorando por detrás de Jesus. Ela trouxe perfume. Perfume naquela época era caríssimo, era muito valioso. Aí ela começou, né, chorava, as lágrimas caíam nos pés de Jesus, ela beijava e ungia os pés de Jesus com um perfume. E olha a mente do fariseu. Se ele fosse profeta, ele saberia quem é essa sujeita. Só que Jesus leu o pensamento dele e falou:
tudo, né? Dado 500, né? Que estava devendo 500 moedas, o outro 50. Aí ele fez pergunta para ele qual deles, né? Amará mais e tal. E aí, na comunidade, jamais devemos ser um fariseu. Todos nós somos pecadores. Temos a nossa falta, então não devemos julgar como ele julgou. Aí o que eu vejo, quando ela chorava e lavava os pés de Jesus com uma lágrima, ela estava pedindo perdão para ele. Ela estava se arrependendo dos pecados dela. Ela estava se reconciliando. E ao mesmo tempo, ela chorava de alegria porque ela estava conhecendo Jesus. Ela sabia que ele era o mestre, ele era o filho de Deus. E o perfume caríssimo, né, valioso. Aí depois Jesus fala para o fariseu: a hora que eu entrei, você não me ofereceu nem água para lavar meus pés. Você não me deu um beijo de salvação. Você não me ungiu a cabeça. E ela, por todos os pecados que ela tem, ela lavou meus pés com as lágrimas. Ela beijou meus pés. Ela não beijou meu rosto, ela beijou meus pés. E ela ungiu meus pés com o perfume. Falou para ela: tá? Está perdoado os seus pecados. E essa mulher depois, ela foi uma grande discípula de Jesus. E hoje, para nós, como eu já comentei, não devemos ser fariseus. E para nós, a lágrima dessa mulher vem ser para nós alegria, conhecido Jesus na hóstia santa. Ele está vivo na hóstia santa. Muitas vezes, quando acontece, a gente chora de alegria. E muitas vezes a gente chora de tristeza, talvez por uma doença, por uma provação, por uma perda. E esse perfume valioso é Jesus. Então, a gente tem que pedir e estar sempre do lado dele. Sempre aos pés de Jesus. Às vezes a gente chora pelos acasos da gente mesmo, viu? Principalmente pelos acasos da gente. Vem e chora nos pés de Jesus. Pelos amigos da gente. Chorar nos pés de Jesus. Sempre a gente tem que lembrar que é o perfume valor, aquele perfume muito caríssimo. Vem ser Jesus. Ele tem um grande valor na nossa vida. Porque se não for Jesus, a gente não vive. Amém? E a gente chora pela gente. Esqueci de falar isso para vocês. Porque eu já vi muitas vezes aqui no Santíssimo chorar, principalmente pelos meus pecados. Vim muito e vou continuar vindo. Muitas vezes, se Deus quiser, chorar principalmente pelos meus pecados. Estava pensando bem, estava pensando nesse evangelho, como você estava falando. Eu só imaginei uma coisa simples. Aquele fariseu, quando estava falando, ele não falou, ele pensou. Aí, como que Jesus é poderoso, que ele lê mesmo os pensamentos das pessoas, ele já deu a resposta
falando deles próprios, do próprio fariseu que estava imaginando, né? Porque o fariseu não falou o que ele estava pensando, mas Jesus sabia muito bem o que estava pensando. E também ele não se vê aqui no Evangelho que ele falou para Simão, né? Ele não falou para o fariseu, mas falou para Simão que estava ali junto com eles. Simão é fariseu. É o fariseu? Fariseu. Então eu estava falando para ele mesmo. Então, se ele entendeu muito bem, a carapuça serviu para ele próprio. Porque o fariseu, ele era o doutor da lei, era ele que dirigia a palavra na sinagoga dos fariseus. Agora, os fariseus que se representava aqueles 500 moedas, ele que era o grande, né? Que dominava as palavras de Deus, que pregava a palavra de Deus, era o grande. O de 50 moedas é aquela mulher, que ela é fraquinha, era pecadora, era pobre. Então ele estava comparando quem é próximo de Deus, o próximo de Deus e o pecador. A mulher sendo pecadora, foi ali louvar ali, foi ali chorar nos pés de Jesus Cristo ali. E estava referindo o amor. Quem tem mais amor? É aquele que prega a palavra de Deus? Ou talvez aquele pequenininho, simplinho que está lá, pobrezinho, pecador? Quer dizer, o amor de Deus, a comparação é essa. O amor que aquela mulher estava tendo com Jesus, que representa as 50 moedas, que Jesus estava dizendo, que é o mais pequenininho, tem o mesmo poder daquele grandão, de 500. Ela foi perdoada mais. Ela foi perdoada Os até mais. pecados dela eram maiores do que o do fariseu, né? O louvor dela era até maior do que o do fariseu, né? O fariseu sendo um homem Ela era mais grata, né? um homem que usava da palavra de Deus, não tinha tanto amor como aquela pecadora, né? Esse aí que eu estou querendo dizer. Estou referindo assim. Exatamente. A gente vê, né, nessa passagem que ela gastou tempo e dinheiro. Quanto tempo que ela não ficou ali chorando, né? Chorando, as lágrimas, ela não perdeu ali, não derramou, né? Então isso leva tempo. E o dinheiro também que ela dispensou, né? O desapego aqui, eu vejo muito desapego. A gente se entregar para as coisas de Deus. Às vezes a gente vai para a igreja, a gente vai para uma oração, mas a gente já vai pensando na hora de voltar. Que hora que vai acabar, que hora que isso, que hora que aquilo. A gente tem que ir com desapego de tudo, né? Eu vejo por esse lado, ela era pecadora, ela foi até Jesus na esperança de ter o perdão. E ela confiou. Né? Ela confiou. De confiança. Exatamente, é a confiança. É porque o tema desse evangelho é assim, ó, o perdão gera o amor. Exatamente. E é um dom, né? É um dom da graça. Exatamente. E esse fariseu, por mais que lutasse, ele não conseguia praticar o dom do pecador, o dom do perdão e do amor. Vamos cantar o 752, 752. 752. A mesma situação daquela mulher, né, que estava ali desesperada, chorando. Então esse canto ele revela. E 52. Que a gente tem esperança, né? Achou? Toca, Senhor, toca, Senhor, com teu amor, com teu amor, tira todo medo, angústia e aflição, toca nesta alma e cura o coração.
perdoar. Toca, Senhor, toca, Senhor, com teu amor, com teu amor. Cura do pecado e lava com perdão. Faz das nossas pedras um novo coração. Toca, Senhor, toca, Senhor, com teu amor, com teu amor. Toca nossos lábios e o nosso interior. Vamos te louvar, Jesus, com muito amor. Toca, Senhor, toca, Senhor, com teu amor, com teu amor. Do mesmo jeito que quando a mulher tocou em Jesus, ela foi curada, ela foi perdoada, que agora Jesus toque em nós, né? Porque nós não podemos tocar nele hoje, nós não podemos recebê-lo. Então, que ele entre em nós, que ele nos cure, que a gente abra a porta do nosso coração, porque ele não vai entrar se a gente não deixar. Então, que a gente se abra a ele. Se alguém agora quiser fazer alguma oração espontânea, pedindo para si ou para alguém, pode ficar livre, fazer uma breve oração. Os momentos de adoração ou visita ao Santíssimo são os meios de tratamento e radiação divina para a cura total do câncer que é o pecado. Da mesma maneira que as ondas radioativas os penetram e afetam profundamente, mesmo não estando absolutamente conscientes de que nós encontraremos sob sua ação. Assim também não podemos deixar de ser afetados pela presença real de Jesus no Santíssimo. Seja onde for, que Ele faça presente, principalmente aqui, no Santíssimo Sacramento, como Ele está presente hoje. Impregna, Senhor Jesus, o ambiente inteiro. Somos atingidos como se fosse por ondas de graça, sempre que entrarmos nesse ambiente. Somos tocados, penetrados pela própria presença de Deus. Não podemos escapar delas. E quem é que gostaria de fazê-lo? É a presença, é a esperança e não engano. Quando nossa esperança está fundamentada nele, quando a nossa esperança está fundamentada na força para vencer o pecado em nossa vida. Porque Jesus Cristo é a vitória, Jesus Cristo é o amor. Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sobre o fardo, e eu vos aliviarei. É só assim que vamos conseguir chegar à vitória, Senhor. Jesus, eu te louvo, eu te agradeço, eu te glorifico, Senhor Jesus, por esse momento tão lindo, Senhor Jesus, por nos permitir estarmos aqui hoje na sua presença, Senhor. Jesus Cristo, eu te amo, te louvo, te agradeço, te glorifico, dou graças a ti, Senhor, porque tu és bom, porque tu és maravilhoso, porque somente ti tem palavras de vida eterna. Somente ti, Jesus, é o nosso grande eu sou. Somente tu, Jesus, tem palavras de vida eterna. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais.
Sozinha eu não posso mais, sozinha eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Ó Espírito Santo de Deus, Jesus misericordioso, envia os seus anjos sobre nós neste momento. Nesse momento de oração, Pai, conceda a nós a libertação das nossas impurezas, nossas fraquezas. Perdoa nossos erros, Pai. Perdoa os meus erros, pois eu sou tão pecadora quanto a minha irmã. Mas Tu pode me curar, Jesus, o meu espírito. Cura o meu físico, mas também, muito mais, a minha alma. Me dê forças, Pai, para eu Te louvar cada vez mais, Te amar, Te abraçar, Te levar ao irmão que sofre, às crianças abandonadas, ao Pai amado, ao Deus fiel. Tenha misericórdia, Senhor Jesus, neste momento, de tantas pessoas que sofrem o abandono, a própria família, tantos que sofrem, Pai amado, Deus fiel. Envia paz, Senhor, neste mundo tão conturbado. Envia para nós também, Senhor Jesus, Pai amado e glorioso, a chuva, Senhor. Esses anos que o Senhor jorre água. Jorre água cristalina sobre a sua terra. A terra que o Senhor criou. As plantas. Toda a sua natureza foi criada por Senhor. Perdoa nossos pecados, Senhor Jesus, porque isso tudo é causa dos nossos pecados, da nossa ganância, da nossa falta de fé. Dai-me, Senhor, paz e amor nos nossos corações. Visita também, Senhor Jesus, neste momento, Pai. Quantas pessoas estão agora no seu último suspiro de vida. Toca nele, Senhor Jesus. Eleva a sua alma. Toca, Senhor, e perdoa os pecados de cada um. E nesse momento também eu quero fazer, Jesus, um pedido a vós. Hoje, 7 meses que Paulo partiu para o mundo espiritual. Eu peço a Ti, Senhor Jesus, que ele possa ser um espírito de luz, um espírito iluminado por Ti, Pai. Que possa viver lá no mundo espiritual, louvando e bendizendo o Senhor Jesus, porque o mundo espiritual é uma continuidade de vida. Nós estamos em planos diferentes, mas o Espírito é eterno. Obrigado, Senhor Jesus, por fazer parte da minha vida uma pessoa que eu considero amável, de bom coração. Obrigado, Jesus, por me dar Paulo como meu companheiro 29 anos. E hoje,
sabes como está meu coração, com saudades. Mas é uma saudade, Senhor, que tu sabes que é uma saudade gostosa. Porque eu sei, Pai, que Ele está nas suas mãos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Amém. Vem, ó água viva, ó água pura, vem lavar meu coração. Vem, ó água viva, ó água pura, vem lavar meu coração. Senhor Jesus, nesse momento estamos diante de Ti, para pedir perdão pelos meus pecados, Senhor. Não quero ser aquele fariseu, Senhor. Que Jesus esteja sempre presente na nossa vida. Peço, Senhor, que abençoe cada um de nós que estamos hoje aqui. Obrigado por tudo, Senhor. E neste momento, Senhor Jesus, eu peço pela saúde da Augusta, Luiz, da Cristina. Tenha piedade e misericórdia, Senhor, delas e faça o melhor para elas, Senhor. E neste momento, Senhor, te dou glórias e louvores aqui por hoje eu estar aqui, Senhor. Se hoje eu estou aqui, Senhor, é porque vós me chamastes. Esteja sempre do meu lado, Senhor, do lado do meu esposo, João. Ilumina na nossa mente e no nosso coração, e nós só praticamos o bem e a caridade, Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Meu coração É para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti. Porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me deste o carinho, me deste o amor, porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me deste o carinho, me deste o amor. Graças e louvores são dados a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, Graças e louvores são dados a todo momento. ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, Graças e louvores são dados a todo momento. ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Deus Pai, Deus Filho, Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Senhor, viemos te visitar esta noite. Venha visitar nossas casas também. Entre e segure todas as nossas casas.
O silêncio está cantando uma canção de amor e paz. O silêncio está cantando uma oração. Muita gente vive sem amor e tem solidão, mas aqui nesta casa do Senhor, solidão não existe não, solidão não existe não. Pai nosso, Que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, enredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E a pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida, quero renascer. Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida, quero renascer. Quero abandonar-me em seu amor, encharcar-me em seus rios, Senhor, derrubar as barreiras em meu coração. Quero abandonar-me em seu amor, encharcar-me em seus rios, Senhor, derrubar as barreiras em meu coração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos agradecer este momento que tivemos de oração, de companhia com o Senhor Jesus, que Ele retorne conosco para as nossas casas e permaneça até que a gente possa se encontrar novamente. Amém.
Espírito Santo,